A Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o Lago da Pampulha, em Belo Horizonte, o Lago Paranoá, em Brasília, ou o Lago do Ibirapuera, em São Paulo, são alguns dos leitos d'água que, vira e mexe, apresentam um fenômeno provocado pelo excesso de poluição, uma alta mortandade de peixes. Essas mortes são resultado de um problema ambiental conhecido como eutrofização. Em áreas urbanas, esses corpos d'água acabam recebendo muito esgoto, de modo clandestino ou mesmo legal. O esgoto doméstico é rico em matéria orgânica. Algumas bactérias conseguem atuar sobre essas moléculas orgânicas na obtenção de energia. Durante esse processo, conhecido como decomposição, elas liberam moléculas de amônia, de fosfato para o ambiente. Durante esse processo de decomposição, essas bactérias elas consomem gás oxigênio dissolvido na água e liberam gás carbônico, que posteriormente vai para a atmosfera. Essas moléculas liberadas no processo de decomposição, a amônia, o fosfato, são considerados nutrientes para os organismos produtores que também vivem no lago. Algas, plantas utilizam essas moléculas na construção da sua biomassa. Por esse motivo, é comum encontrar em ambientes aquáticos em que muito esgoto foi liberado e que os decompositores puderam atuar, um aumento na população de produtores. Aguapés, algas, começam a se proliferar por conta desse aumento da quantidade de nutrientes. O aumento populacional de produtores é tão intenso, mas tão intenso, que acaba deixando a coloração da água esverdeada. Como os produtores conseguem realizar fotossíntese e, durante esse processo, acabam construindo moléculas orgânicas, a gente vai ter nesses lagos um aumento da quantidade de matéria orgânica. Então, a partir da decomposição das moléculas orgânicas do esgoto, eu acabo tendo um aumento da decomposição, um excesso na produção de nutrientes no lago, resultando num aumento de produtores e, por fim, um novo aumento de matéria orgânica no lago. Isso faz com que esses lagos, com o passar do tempo, acabem diminuindo a sua profundidade, por um acúmulo de matéria orgânica no seu fundo. Essa matéria orgânica ela pode ser proveniente diretamente do esgoto despejado ou do aumento de produtores derivados do aumento de nutrientes. Com tanta matéria orgânica disponível no lago, a população de decompositores também não para de crescer, não para de atuar sobre as moléculas orgânicas e acaba esgotando um recurso, um fator abiótico, um recurso muito importante, o gás oxigênio dissolvido na água. Dessa forma, outras espécies que também se utilizam desse recurso no lago acabam morrendo. E o efeito é uma elevada mortandade de peixes do lago. Em março de 2013, a Lagoa Rodrigo de Freitas amanheceu com toneladas de peixes mortos flutuando em sua superfície. Por conta dos baixos índices de gás oxigênio dissolvido na água, cerca de 65 toneladas de peixes morreram. Esse não foi o maior evento. Em 2009, a prefeitura recolheu mais de 100 toneladas de peixes desse cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Dias antes do aparecimento dos peixes mortos, o cheiro do lago já estava insuportável. Esse mau cheiro é decorrente da atividade de um outro grupo de decompositores, bactérias que não utilizam gás oxigênio durante o processo de decomposição. Conhecidas por anaeróbias, essas bactérias, inclusive, não se multiplicam em ambientes em que o gás oxigênio é rico e abundante. Alguns projetos de recuperação desses corpos d'água buscam aumentar então a quantidade de gás oxigênio dissolvido na água. Esses aeradores ou bombas de ar
fazem com que a água fique se movimentando o tempo todo, entrando em contato com a atmosfera e com isso aumentando a concentração de gás oxigênio dissolvido na água. É o que a gente tenta fazer, inclusive, em aquários, quando coloca uma bombinha de ar. Esse ar que é injetado na água provoca o aparecimento de bolhas, acaba aumentando a quantidade de gás oxigênio dissolvido. Com isso, decompositores aeróbios podem atuar sobre o excesso de matéria orgânica presente na água. E isso também evita a morte de peixes, porque eu vou aumentar tanto a quantidade de gás oxigênio que eles não vão ter que disputar esse recurso com as bactérias aeróbias. Uma outra possibilidade seria retirar o excesso de matéria orgânica presente nos aquários ou nos lagos. É uma remoção mesmo mecânica, eu retiro esse excesso de matéria orgânica presente no corpo d'água. Eu poderia ainda evitar a entrada dessa matéria orgânica no lago ou no aquário. No aquário, por exemplo, a gente diminui a quantidade de comida que coloca todos os dias para os peixes. Mas no lago, nós deveríamos simplesmente parar de jogar esgoto nesses corpos d'água ou ainda tratar o esgoto antes de despejá-lo. Bem, então a eutrofização ela é a responsável pelos episódios de alta mortalidade de peixes em lagos, principalmente causado pelo excesso de esgoto despejado nesses corpos d'água. A gente tem um aumento da matéria orgânica e que é alvo da ação dos decompositores aeróbios. Durante o processo de quebra dessas moléculas orgânicas para obtenção de energia, esses decompositores vão consumindo todo o gás oxigênio dissolvido na água. Eles liberam nesse processo alguns nutrientes, como amônia e fosfato. Isso faz com que a gente tenha mais produtores no lago, tenha um aumento ainda maior de matéria orgânica nesse ambiente. Bem, essa matéria orgânica toda ela é decomposta então pelos decompositores aeróbios até que o gás oxigênio se esgote. Nesse momento, todos os peixes, inclusive aqueles bem tolerantes à baixa disponibilidade de gás oxigênio na água, morrem. Nesse ambiente sem nenhum organismo ou com pouquíssimos organismos que consomem gás oxigênio, a gente vai ter uma proliferação de decompositores anaeróbios, bactérias que conseguem fazer o processo de quebra da matéria orgânica, mas sem a utilização de gás oxigênio. Elas liberam, nesse processo, gases mal cheirosos, dando um odor característico desses corpos d'água muito poluídos. Bem, a gente poderia pensar o seguinte: em ambientes em que eu não tenho excesso de despejo de esgoto, eu não vou ter eutrofização. Só que não é isso que a gente observa. Em algumas áreas, alguns ambientes aquáticos, em regiões não urbanizadas ou não tão urbanizadas, a gente também vai encontrar eutrofização. Essa é uma fotografia do Mar Cáspio, que fica entre a Ásia, próximo à Europa. O Mar Cáspio ele não é um corpo d'água de áreas urbanas. E aqui a gente pode ver no canto superior dele uma mancha esverdeada, indicando um excesso de produtores na água. Quando a gente vai estudar corpos d'água extremamente eutrofizados, mas que não têm concentração urbana nas suas proximidades, a gente tem que pensar se não tem excesso de fertilizante no entorno. Fertilizantes são substâncias que produzem um aumento na população de produtores e são amplamente utilizados na agricultura. Então eu vou lá, jogo fertilizantes como amônia, ureia, nitrato, fosfato na minha plantação para aumentar a minha plantação. Só que eu jogo tanto fertilizante que com as chuvas esse fertilizante ele corre para os corpos d'água, aumentando a quantidade de nutrientes na água e levando a uma proliferação de produtores, só que na água.
Isso leva à morte de vários corpos d'água de áreas agrícolas por todo o mundo. O excesso de fertilizantes faz com que esses corpos d'água tenham um excesso de produtores. E isso desencadeia todo o processo de eutrofização. Só que não mais pelo despejo de esgoto. O excesso de fertilizantes provoca o aumento da matéria orgânica. Esses produtores, então, começam a fazer muita fotossíntese, aumentando ainda mais a quantidade de matéria orgânica no lago. Toda essa matéria orgânica é então alvo de decompositores aeróbios que consomem e esgotam o gás oxigênio dissolvido na água. Com isso, todos os peixes, toda a biodiversidade que é dependente desse fator abiótico também morre. Agora, com isso, a gente tem uma proliferação de decompositores anaeróbios que fazem o processo de decomposição sem a necessidade de gás oxigênio e liberam gases mal cheirosos. Se você gostou de aprender sobre esse problema ambiental, você encontra links e exercícios sobre esse tema na descrição do vídeo, aqui embaixo. Bem, um abraço e até mais.